Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Amósio James, estou no curso de História da Universidade Estadual do Piauí. Me chamo Ramon Ramires, eu sou aluno de História do quinto bloco e nós estamos com um projeto de resolver as questões do Enem para auxiliar os alunos que vão fazer o Enem esse ano, e nós vamos responder as questões de História e questões relacionadas à História do Enem de 2021, caderno azul. Questão 47. Quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia, pela lógica, a riqueza herdada aumenta mais rápido do que a renda e a produção. Então basta aos herdeiros poupar uma parte limitada da renda de seu capital para que ele cresça mais rápido do que a economia como um todo. Sob essas condições, é quase inevitável que a riqueza herdada supere a riqueza constituída durante uma vida de trabalho, e que a concentração do capital atinge níveis muito altos. Considerando os princípios que legitimam as democracias liberais, a lógica econômica descrita no texto enfraquece letra A, ideologia do mérito, letra B, direito de nascimento, letra C, eficácia da legislação, letra D, ganho das financeiras e letra E, eficiências do mercado. A resposta correta é a letra A, ideologia do mérito, pois no texto é citado que basta aos herdeiros poupar uma parte limitada da renda de seu capital para que ela cresça mais rápido do que a economia como um todo. O trecho citado enfraquece a ideologia do mérito, pois defende que é mais fácil um rico aumentar ainda mais sua riqueza do que um pobre ficar rico através de seu trabalho. Questão 49. Questão 49 são dois textos. Texto 1. Portadores de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de cada povo perduram no presente como testemunho vivo de suas tradições seculares. A humanidade, cada vez mais consciente da unidade dos valores humanos, as considera um bem comum e, perante as gerações futuras, se reconhece solidariamente responsável por preservá-las, impondo a si mesmo o dever de transmiti-las na plenitude de sua autenticidade. Texto 2. Os sistemas tradicionais de proteção se mostram cada vez menos eficientes diante do processo acelerado de urbanização e transformação de nossa sociedade. A legislação de proteção peca por considerar o monumento, até certo ponto, desvinculado da realidade socioeconômica. O tombamento, ao decretar a imutabilidade do monumento, provoca a redução de seu valor venal e o abandono, o que é uma causa, ainda que lenta, de destruição inevitável. Escritos em temporalidade histórica aproximada, os textos se distanciam ao apresentarem pontos de vista diferentes sobre as... Letra A. Ampliação do comércio de imagens sacras. Letra B. Substituição de materiais de valor artístico. Letra C. Políticas de conservação de bens culturais. Letra D. Defesa da privatização de sítios arqueológicos. Letra E. Medidas de salvaguarda de peças museológicas. A resposta certa é a letra C. Políticas de conservação de bens culturais. Pois enquanto o texto 1 fala sobre a preservação de patrimônios por meio da conscientização dos povos ou da população, o texto 2 fala sobre a legislação de proteção ao patrimônio. E é nesse ponto que os dois textos se distanciam. Questão 54. O uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial na qual haja integração entre as propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Nem sempre o uso de novas tecnologias
é apenas um processo técnico na medida em que pressupõe uma nova orientação no controle do capital, no processo produtivo e na qualificação da mão de obra. Dos diversos efeitos que derivaram dessa orientação, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem com constância como características do paradigma flexível, em substituição ao modelo taylorista-fordista. O uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado no texto em razão da letra A, operacionalização da tarefa laboral. A resposta correta é a letra C, fragilização das relações de trabalho. Pois no texto critica a terceirização, a precarização e a flexibilização, fragilização das relações de trabalho, como consequência do uso de novas tecnologias relacionadas ao controle empresarial. Questão 55. A categoria de refugiado carrega em si as noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino. Ao transitarem entre os dois universos, ocupam posição marginal tanto em termos identitários, assentada na falta de pertencimento pleno enquanto membros da comunidade receptora e nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade de origem, quanto em termos jurídicos, ao deixarem de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadãos no país de origem e portar o status de refugiados no país receptor. A condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme abordada no texto, é provocada pela associação entre, letra A, ascensão social e burocracia estatal, letra B, miscigenação étnica e limites fronteiriços, letra C, desqualificação profissional e ação policial, letra D, instabilidade financeira e crises econômicas, e letra E, desenraizamento cultural e insegurança legal. A resposta correta é a letra E, desenraizamento cultural e insegurança legal. Quando um refugiado chega em um país, ele sofre com a diferença de cultura e de costumes. Outra dificuldade encontrada por eles é a insegurança legal, pois muitas vezes o imigrante chega de forma ilegal no país e encontra diversas barreiras para a regularização da situação. Portanto, essa é a resposta certa. Agora vamos para a questão 57. Nos setores mais altamente desenvolvidos da sociedade contemporânea, o transplante de necessidades sociais para individuais é de tal modo eficaz que a diferença entre elas aparece puramente teórica. As criaturas se reconhecem em suas mercadorias, encontram sua alma em seu automóvel, casa em patamares, utensílios de cozinha. O texto indica que no capitalismo a satisfação dos desejos pessoais é influenciada por: letra A, políticas estatais de divulgação, letra B, incentivos controlados de consumo, letra C, prescrições coletivas de organização, letra D, mecanismos subjetivos de identificação, ou letra E, repressões racionalizadas do narcisismo. A resposta correta é a letra D, mecanismos subjetivos de identificação. Porque a satisfação dos desejos pessoais é influenciada por mecanismos subjetivos de identificação. O sistema capitalismo cria mecanismos de identificação entre o indivíduo e o seu bem material, como uma forma de atrair as pessoas. É como se o capitalismo gerasse uma necessidade de você possuir esse objeto. Por isso a resposta é a letra D. Questão de número 60. Nessa questão a gente vai analisar a letra da música, um pedacinho da letra da música de Zé Ramalho, Vida de Gado. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber.
Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979? Alternativa A, militância política. Alternativa B, passividade social. Alternativa C, altruísmo religioso. D, autocontrole moral. Ou alternativa E, conformismo eleitoral. O gabarito da questão é a letra B. No trecho da música, o cantor faz uma crítica à passividade social, fazendo uma analogia. O gado segue seu rebanho, assim como o povo segue tudo que é imposto a eles sem questionar. Questão 73. Quando Getúlio Vargas se suicidou em agosto de 1954, o país parecia à beira do caos. Acuado por uma grave crise política, o velho líder preferiu uma bala no peito à humilhação de aceitar uma nova deposição, como a que sofrera em outubro de 1945. Entretanto, ao contrário do que imaginavam os inimigos, ao ruído do estampido não se seguiu o silêncio que cerca. Ao contrário do que imaginavam os inimigos, ao ruído do estampido não se seguiu o silêncio que cerca a derrota. O evento analisado no texto teve como repercussão imediata na política nacional a letra A, reação popular. Letra B, intervenção militar. Letra C, abertura democrática. Letra D, campanha anticomunista. Letra E, radicalização oposicionista. A resposta correta é a letra A, a reação popular. O evento do suicídio de Vargas gerou uma intensa comoção nacional, resultando em manifestações populares em defesa de sua memória e contra seus opositores, pois o Getúlio Vargas era muito querido pela população e a morte dele causou uma comoção nacional, fazendo com que a população se manifestasse em defesa de seu legado. Questão 75. De um lado, ancorados pela prática médica europeia, por outro, pela terapêutica indígena. Com seu amplo uso da flora nativa, os jesuítas foram os reais iniciadores do exercício de uma medicina híbrida que se tornou marca do Brasil colonial. Alguns religiosos vinham de Portugal já versados nas artes de curar, mas a maioria aprendeu na prática diária as funções que deveriam ser habituadas a um físico, cirurgião, barbeiro ou boticário. Conforme o texto, o que caracteriza a construção da prática medicinal descrita é: letra A, adoção de rituais místicos. Letra B, rejeição dos dogmas cristãos. Letra C, superação da tradição popular. Letra D, imposição da farmacologia nativa. E letra E, conjuração de saberes empíricos. A resposta correta é a letra E, conjuração de saberes empíricos. Pois a partir do contato dos jesuítas com os nativos durante o processo de colonização, os primeiros obtiveram muitos saberes médicos com a prática diária. O saber empírico é um saber que é obtido através da experiência. Então, com o contato dos portugueses com os nativos, eles viam os nativos utilizando os remédios, como eles faziam, pegando elementos da natureza, e eles viam que dava resultado. Então, eles aprenderam a utilizar também, por isso que a resposta certa é a letra E. Questão 76. Desde o século XII que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana, a dos romances de cavalaria, mas também a cultura folclórica dos camponeses e, igualmente, a dos citadinos, de caráter mais jurídico. A cultura eclesiástica, cujo veículo era o latim. Francisco de Assis veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos e, simultaneamente, enobrecendo a língua vulgar através de seu uso na religião. O comportamento desse religioso demonstra uma preocupação com as características assumidas pela Igreja e com as desigualdades sociais compartilhadas no seu tempo pelos ou pelas, letra A, senhores feudais.
Letra B, movimentos heréticos. Letra C, integrantes das cruzadas. Letra D, corporações de ofícios. Ou letra E, universidades medievais. A alternativa correta é a letra B, movimentos heréticos. Porque esses grupos, como os valdenses, eram formados por cristãos humildes que, de certa forma, eles criticavam a Igreja Católica, pois eles eram, principalmente o Francisco de Assis, ele critica a Igreja Católica porque eles viviam em alto luxo. E o Francisco de Assis, ele tinha essa questão mais de viver na simplicidade, trazendo essa simplicidade para a época em que Jesus viveu. Essa questão mais simplista da vida social e em relação também às desigualdades. Questão 77. Por que o Brasil continuou um só enquanto a América Espanhola se dividiu em vários países? Para o historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, no Brasil, parte da sociedade era muito mais coesa ideologicamente do que a espanhola. Carvalho argumenta que isso se deveu à tradição burocrática portuguesa. Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia. Por outro lado, na América Espanhola, entre 1772 e 1872, 150 mil estudantes se formaram em universidades locais. Para o historiador mexicano Alfredo Ávila Rueda, as universidades na América Espanhola eram, em sua maioria, reacionárias. Nesse sentido, o historiador mexicano diz acreditar que a livre circulação de impressos jornais, livros e panfletos na América Espanhola, que não era permitida na América Portuguesa. Essa proibição só foi revestida em 1808. Teve a função muito mais importante na construção de regionalismos do que propriamente as universidades. A resposta correta é a letra A, pois a questão compara os processos de independência no Brasil e na América Espanhola. Enquanto José Murilo de Carvalho argumenta que a ausência de universidade no Brasil contribuiu para a maior coesão ideológica, Alfredo Ávila Rueda destaca o papel da imprensa na forma de regionalismo na América Espanhola. Essa resposta está correta porque ela reflete a divergência entre os historiadores sobre o impacto das instituições de ensino na formação de identidades regionais e nacionais. Questão 78. Na questão 78 tem a presença de dois textos que a gente vai analisar. Texto 1. Macaulay enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Significou o primeiro confronto entre a liberdade e a tirania real. Primeiro combate em favor do iluminismo e do liberalismo. O texto 2. A Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelos desejos da velha burguesia. Na década de 1640, camponeses se revoltaram contra os cercamentos, tecelões, contra a miséria resultante da depressão e os crentes contra o anticristo, a fim de instalar o reino de Cristo na terra. A concepção da Revolução Inglesa apresentada no texto 2 diferencia-se do texto 1 ao destacar a existência de: letra A pluralidade das demandas sociais. Letra B, homogeneidade das lutas religiosas. Letra C, unicidade das abordagens históricas. Letra D, superficialidade dos interesses políticos. E letra E, superioridade dos aspectos econômicos. O gabarito correto é a letra A, pluralidade das demandas sociais, pois ela reflete a diversidade de interesses e objetivos presentes na Revolução Inglesa, conforme apresentada no texto 2.
Questão 85. Na questão 85, nós vamos analisar o texto Escravo Fugido. No dia 8 de outubro do ano próximo passado, fugiu da fazenda do Bom Retiro, propriedade do Dr. Francisco Antônio de Araújo, o escravo José Pardo Claro, de 22 anos de idade, estatura regular, cheio de corpo, com a falta de um dente na frente do lado superior, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Intitula-se Forro, e quando fugiu a primeira vez esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quem o apreender e entregar ao seu senhor do amparo, ou recolher à cadeia em qualquer parte, será bem gratificado. E protesta-se com todo o rigor da lei contra quem o autuar. No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada? Letra A. Criação de relações de trabalho. Letra B. Fundação de território quilombolas. Letra C. Suavização da aplicação de normas. Letra D. Regularização das funções remuneradas. Ou letra E. Constituição de economia de subsistência. A resposta correta é a letra A. Criação de relação de trabalho. No anúncio, o rapaz fugitivo apresentou-se a uma fazenda como alforriado e foi contratado como trabalhador livre, ou seja, procurou estabelecer uma nova relação de trabalho para escapar da escravidão. Questão 88. É preciso usar a violência e rebater varonilmente o apetite dos sentidos sem atender ao que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição a tal ponto que esteja disposta por tudo, para tudo. Saber contentar-se com o pouco e deleitar-se com a simplicidade sem resmungar por qualquer incômodo. Qual característica do ascetismo medieval é destacada no texto? Letra A. Exaltação do ritualismo litúrgico. Letra B. Afirmação do pensamento racional. Letra C. Desqualificação da atividade laboral. Letra D. Condenação da alimentação impura. Ou letra E. Desvalorização da materialidade corpórea. A resposta correta é a letra E. Desvalorização da materialidade corpórea, pois na teologia ascética consiste em uma doutrina da Igreja Católica que pregava o total desapego das questões e prazeres corporais, buscando desenvolver apenas o espírito. Sendo assim, não se importava em castigar o corpo, acreditando que isso enobreceria o espírito. Como uma forma, essa forma de punição era conhecido como os flagelos, como uma forma de serem mais seres espirituais. Questões, por exemplo, de prazeres em geral, eles tentavam excluir de suas vidas. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Agora outros colegas vão continuar com a resolução das questões de história do caderno azul dos anos de 2023, 2024 e é isso. Espero que tenham gostado mais uma vez. Dá o like, inscreva no nosso canal, comenta bastante, tá?